Vencedores por Cristo, que já passou por 50 mil transformações novas, formações, eu não sei se eles ainda existem ainda, mas em todo caso, a obra deles é muito boa, até hoje. Bom, saindo da década de 70, vamos chegar na década de 50, que história você viu, né? Perguntei para a Nilce hoje, agora fiz uma pegadinha com ela ali na sacristia. Nilce, você conhece isso aqui? Não fui nem ficar falando isso, não. Foi eu que fiz agora. Seu livro, você consegue ler para a gente está escrito aqui? Livro de oração comum. Livro de oração comum de 1950. Eu fui batizado e confirmado por esse. Talvez algum também. Eu não sei, mas não queria dizer nada, né? No caso, fui batizado e confirmado por esse livro de oração comum aqui. E não sei se você sabe, antigamente, hoje a gente tem no Locke as indicações, né? Nós temos ainda desde o século XVI o saltério no Locke. Né? Isso é uma contribuição da Igreja Anglicana para a cristandade. Mas nós tivemos durante muito tempo também escrito em cada domingo do lecionário do calendário cristão a coleta do dia, até hoje, a epístola e o evangelho. Claro que com as mudanças do lecionário foi melhor que tenha sido enviado. Nós temos agora 3 anos de leituras, é uma diversificação maior, mas sempre era o mesmo, né? Toda a minha criação, minha infância e juventude era o mesmo sempre, né? E eu tive a oportunidade lá em Porto Alegre de conviver com alguns reverendos e na minha paróquia de origem, que é a nossa catedral lá em Porto Alegre, eu fui batizado pelo reverendo Del Agostinho Soria, que depois foi bispo aqui no Rio de Janeiro, né? Bispo Soria, na época Deão, e depois convivi com o seu substituto, que saiu daqui para ir para lá.
o reverendo Cláudio Vinícius de Sena Gastal. Muito especial para alguns que eu sei. E o reverendo Gastal, o Deão Gastal, o Cláudio, ele tinha como prática convidar assim, o clero aposentado para ajudá-lo, colaborar. E um dos grandes colaboradores dele foi alguém também ligado ao Rio de Janeiro, o reverendo Henrique Todi Júnior. O reverendo Henrique Todi Júnior nada mais era, nada menos que o pai da reverenda Lívia, que muitos aqui conheceram, né? Sogro do reverendo Júlio Pedro. E eu gosto sempre de falar porque eu tive uma experiência muito preciosa com o reverendo Todi. Alguns não tiveram, né? Depois eu conto lá no almoço, piada de salão, conto para vocês algumas das histórias dele. Mas o reverendo Todi, ele tinha, eu peguei já, ele é aposentado, mais idoso, ele fugia, ele ficava boa parte do ano no Rio Grande do Sul, quando começava o frio, ele voltava aqui para o Rio, escapava do friozinho, depois voltava. E normalmente nas férias de verão, já falei aqui no Rio Grande do Sul, existe o veraneio, né? O pessoal some da igreja em março, janeiro, fevereiro, e fica lá os remanescentes, os acólitos, né? Que o que mulher ficava sempre. E o reverendo substituto, o reverendo Todi, ficava lá para fazer as férias do reverendo Gastal. Quem conheceu o reverendo Todi, sabe o que ele falou nas férias. Era uma coisa meio cultural, o sermão dele, né? E eu acho que eu já comentei com alguns, que ele tinha o costume de fazer o sermão, não exatamente como estou fazendo, porque o sermão dele era maravilhoso, mas ele tinha esse costume, ele usava óculos também, e fazia o sermão caminhando pela nave da igreja, e tirando e botando os óculos, só que não usava cordinha assim, então aquele óculos ele ficava caindo para cá, para lá, e ele saía conversando com as pessoas. E por causa desse lote aqui, nunca mais saiu da minha cabeça, depois eu vou olhar meus clipes para fazer direitinho. Nesse domingo mais próximo do final de junho, a gente sabe que a igreja celebra muitas vezes a festa de São Pedro e São Paulo, né? E a leitura daquele dia, ou para aquela festa, pelo Locke, casualmente, não casualmente, mas intencionalmente, indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Gente, eu tenho gravado na minha cabeça até hoje o reverendo Todi caminhando pelos bancos da igreja, e ele tinha um costume assustador para qualquer membro da igreja. Ele chegava perto da gente e falava assim: quem dizes tu que sou eu? Ele pegava um versículo, tema, e matava a gente no coração, porque chegava com aquele dedo: quem dizes tu? Ele não queria a resposta, era a retórica dele, o estilo dele de insistir no tema do sermão. Então eu gravei pro resto da vida: quem dizes tu que sou eu? Aquele vozeirão, aquele homem caminhando pela nave da igreja. Quis trazer isso para vocês como a título de curiosidade, porque o Locke tinha nessas coisas. E algumas coisas do livro de oração comum e da vida de oração da gente marcam a nossa identidade. Eu com certeza não seria a mesma pessoa se eu não tivesse escutado os sermões do reverendo Todi, lá em Porto Alegre, caminhando pela nave da igreja, e com o seu jeito, né? Tira óculos, bota óculos, tira óculos, eu me vejo assim hoje em dia, fazendo essas perguntas ou trazendo a temática do sermão através de um versículo bíblico, aquela sua voz, aquele vozeirão que enchia a igreja. Mas eu queria, a partir dessa conversa rapidinha, lembrar para vocês, a partir da música, não sei se gravaram, depois que eu posso mandar o link, a música dizia: muito embora só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, comunista ou mesmo hippie, já se disse até. Talvez tenha muitas outras coisas que digam sobre Jesus, mas eu sempre gostei dessa canção porque eu sempre gostei muito do movimento hippie,
achava interessante, né? Sempre gostei de filosofia. Na minha família tinha uns compostinhas lá na história da família, então me identificava bastante com essa canção. Porque ela pergunta: quem é Jesus? E Jesus pergunta para os seus amigos, para os discípulos: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Aí eu saí, não é? João Batista, Isaías, Jeremias, os profetas. Mas Jesus não ficou muito satisfeito com essa resposta deles. E fez essa pergunta terrivelmente assustadora: e vocês? Para vocês, quem sou eu? Ou como diria, eu não estou de quem diz tu que sou eu. Quantas vezes a gente vê na igreja e para pensar nisso? Porque a gente vem na igreja, frequenta uma comunidade, faz parte de uma comunidade, mas quantas vezes a gente chega na igreja e pergunta: puxa, Jesus, estou aqui, o que eu faço? Quem é Jesus para mim? Por que eu venho a essa igreja? Congrego nessa comunidade? É por causa de Jesus? Porque eu sou fã da barba branca do Nelson? Por algum motivo especial? Ou das comidas boas que a gente tem depois? O que me traz aqui? O que é que Jesus fez na minha vida para que eu continue vindo aqui domingo após domingo? Ou pulando domingo, também não tem problema. Mas estando presente nessa comunidade. A gente sabe, pela própria vida da gente, que nem todo mundo nos conhece. Ainda mais a gente que se vê às vezes na igreja só no domingo, nem todo mundo sabe aonde aperta o sapato da gente. Onde é mais difícil. Tem até uma música, né? Que Deus sabe onde dói. E às vezes as pessoas não sabem onde dói a vida da gente. Elas nos veem às vezes sorrindo, né? Então, a vereadora Lúcia e o Leandro Luiz sabem. Eu contei para eles hoje de manhã, né? Estou aqui sorridente falando, né? Mas ele diz que o ciático está assim. Se não contar isso para vocês agora, vocês vão saber. Como é que a gente conhece as outras pessoas? Como é que a gente conhece Jesus se ele se mostra talvez de tantos jeitos diferentes na Escritura? Mateus fala de um jeito, Marcos de outro, Lucas de outro, João ainda bem muito diferente. Como é que a gente conhece? Como é que as pessoas nos conhecem? Eu me lembro que tem alguns dos nossos colegas, a Lúcia e o Luiz, estão conhecendo o clero do Rio há já alguns 2, 3 anos daqui, de lá para cá, mas eu já estou aqui há 25, quase 26. Então, praticamente conheço bem todos os colegas do clero. E alguns pensam que me conhecem. E acho muito engraçado, porque nesse sentido eu tenho uma fonte muito interessante, porque conversam com o Enamar. Eu acho que o Eduardo vai fazer isso. Ela assim, não conhece ele. Não sabe nada. Então assim, às vezes até os momentos mais dramáticos, por exemplo, eu respeito muito quem faz isso, mas eu gosto de ficar de joelho. Aquela coisa na ordenação de ficar prostrado no chão, nunca passou pela minha cabeça. E as pessoas que estavam ajudando a construir lá o roteiro da minha sagração episcopal, essa hora o bicho vai ficar prostrado. Eu sou um cristão que reza de joelho, vou me ajoelhar nessa hora. Mas as pessoas acham que ela gosta de liturgia, vai se esparramar. Não. Às vezes a gente não conhece as pessoas, a gente convive com elas e não tem ideia do que passa pela cabeça e pelo coração delas. Quando Jesus está ali com a sua turma, ele pergunta: para vocês, quem sou eu? Nem ele sabia, gente. Nem ele sabia. Ele estava ali do lado, tomava um café com Jesus, jantava com Jesus, não sabia. Não sabia que era Jesus. Como é que a gente tem a pretensão 2000 anos depois de achar que sabe, que conhece?
desafiador. Não estou dizendo que ele não conheça, não tem a possibilidade de ter esse encontro com Jesus, de conhecer, não, mas às vezes Jesus é só um conhecido para a gente. E parece que não é isso que a Escritura fala, que o Evangelho pede. Você não conhece lá Jesus, cara, legal, gostava muito de dizer, não sei muito bem como os negócios, né? Eu tinha um paroquiano lá no sul que adorava usar ditado popular, já está lá na Bíblia. Eu disse, qual Bíblia, seu fulano? Não, deve estar lá em algum lugar. Né? Porque às vezes a gente tem esse conhecimento meio folclórico de Jesus. E, por exemplo, nesses últimos domingos, nós vimos algumas passagens que tem em todos os evangelhos. Jesus caminhando em cima da água lá, né? Está em todos. A multiplicação dos pães e a ressurreição. Isso está em todos. João muda aqui, João muda ali, Lucas muda ali, acolá. Mas essas três passagens marcaram tanto o olhar das pessoas sobre Jesus que isso ficou em todos. Umas ficaram diferentes um pouquinho e tal, né? Tinha mais pão, menos peixe, mais pão, mais gente, menos gente, mais sobra, menos sobra, mas de alguma forma algumas coisas ficaram marcadas. E vejam, o que ficou bem marcado foi o folclórico. O cara que fez um monte de peixe e pão lá, levantou todo mundo, caminhou em cima da água e ressuscitou. Mas quantos lembram de Jesus que sentou para conversar e ouvir coisas duras, como ouviu domingo passado da mulher de Cananéia? Quantos lembram de Jesus conversando com o paralítico? Tinha a mão para dar, levanta e anda. A gente às vezes tem uma visão muito superficial de quem é Jesus. Por isso essa pergunta de Jesus é tão instigante: quem vocês dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? E essa pergunta devia ser também nas nossas relações interpessoais: quem eu sou para essa comunidade aqui? Quem eu sou para minha família? Quem eu sou para o meu companheiro, para minha companheira? Para quem convive comigo? Que elas me veem? Uma pessoa legal, assim, que vem na igreja, está sempre cheiroso, domingo, está tomando banho na igreja. Que a gente conhece de fato. Conhecer, se aprofundar, se apropriar, né, de um objeto, de uma pessoa, de uma situação, conhecer profundamente, conviver, interagir, perceber a importância daquela pessoa ou daquela situação para a vida da gente. E Jesus nos desafia justamente para isso. Primeiro ele pergunta: quem ele é para a gente? Quem ele é para mim? Não é próprio, nos preocupa, olha, responde agora, não. Mas, no mínimo, a gente precisa pensar nisso. Porque essa é a razão de ser da igreja. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos um clube. Talvez até não tenha muito o que oferecer para as pessoas, né? Hoje os clubes tentam fazer de tudo para chamar a atenção das pessoas, aí não tem muito, né? Amor, carinho, tal, é ótimo, mas enfim, né? O que tem de bom lá? Gente, é o melhor que tem na igreja, gente. A gente aprender, ver. Eu queria deixar vocês hoje com essas perguntas, né? Eu acho que às vezes a gente, na igreja, tem muitas respostas, mas às vezes poucas perguntas. Talvez precise fazer mais perguntas. Quem é Jesus para essa igreja? Quem é Jesus na vida de cada um de nós aqui? E quem sou eu, pessoa, para essa comunidade? Como é que as pessoas me veem? Será que elas me conhecem? Sabe onde é que aperta o meu sapato? Será que ela sabe que tem um buraco no meu sapato? Esse aqui não tem, mas em todo caso podia ter. Né? Será que as pessoas percebem a vida da gente? Se a gente não vai no domingo, faz falta. Será que elas se importam? Olha, não tem. Tem um lugar vazio ali. Quem poderia estar ali? Quem já esteve ali que não está hoje? Essas perguntas a gente faz. Respostas a gente tem muitas. Facilmente, porque é assim, porque é assado, a igreja é assim, é assim. Mas as perguntas,
Onde estão as pessoas? Onde está o amor que eu me comprometi a vivenciar com as pessoas? Vamos pensar hoje, mesmo quando nós formos comungar, né? Quando nós formos orar pela igreja, pelas pessoas, pelas necessidades, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus por esta paróquia dessa necessidade? E quem sou eu? Eu sou a filha desse